No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi o primeiro mês do meu piquitico. Nós vamos falar sobre sono, sobre a amamentação, sobre o meu peso, sobre tudo. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o primeiro mês do Guilherme. Eu sei que tá um pouco de barulho aqui no fundo, mas gente, hoje é o dia que deu pra eu sentar aqui e gravar pra vocês. E aí coincidiu de ter uma obra e um ser iluminado, só que não para de buzinar. Mas vocês sabem que a vida de uma mãe de um recém-nascido, mais uma mãe de uma criança de 2 anos, não é fácil, né? Em questão de tempo. Então, como esse é o tempinho que eu tenho aqui pra sentar e gravar pra vocês, eu decidi vir aqui e gravar mesmo com esse barulho. Durante o mês todo eu fui fazendo anotações sobre o comportamento do Gui, a maneira que eu estava me sentindo, o meu peso, tudo aquilo que vocês sempre estavam ali me perguntando, eu fui anotando para poder sentar e fazer um vídeo para vocês bem completinho de como foi esse mês inteiro. Então eu vou falar semana a semana para vocês irem vendo como que as coisas foram se modificando. Lembrando que o meu marido entrou de licença paternidade e o Fábio pegou 20 dias. A primeira semana foi bem tranquila em relação ao sono do Gui. Assim, ele dormia super bem durante o dia, ele dormia o dia inteiro. Ele acordava, mamava, dormia, acordava, mamava, dormia. Eu trocava a fralda dele, ele continuava dormindo. À noite era cada dia de um jeito. Então tinha dias que ele dormia 2, 3 horas seguidas, tinha dia que ele dormia meia hora seguida, tinha noite que ele dormia, sei lá, 4 horas, 5 horas seguidas. Não tinha muito uma coisa certinha, sabe? Mas eu não me sentia cansada, porque quando a Helena ia para a escola durante o dia, eu aproveitava para dormir bastante, para descansar bastante. Sobre a minha alimentação e o meu peso, gente, na primeira semana eu sentia muita fome. Vocês têm ideia? Quer dizer, quem é mãe aí de recém-nascido, eu acho que tem ideia. No hospital eu lembro que eu falava assim, Fábio, tá vindo pouca comida, porque eu não tô conseguindo ficar satisfeita. Era uma fome enlouquecedora. Eu tinha esquecido quanto amamentar dá fome. Eu acho que amamentar dá muito mais fome do que a gente grávida. Quando eu engravidei da Helena, eu estava pesando 60 quilos. No total da gravidez, eu engordei 16 quilos. Então, quando eu ganhei o Guilherme, eu tava com 76 quilos. Nessa primeira semana, eu já perdi 6 quilos logo de cara. Sobre o puerpério, pós-parto, da parte emocional, eu acho que foi muito mais fácil do que da primeira gravidez. Da Helena, eu lembro que eu fiquei muito sensível, eu fiquei mais chorosa. Eu não sei se é porque a recuperação da Helena foi muito mais difícil, porque a minha cesárea do Guilherme foi super tranquila e a da Helena não foi. Então não sei se também por isso, mas assim, o meu lado emocional, eu me senti muito mais forte dessa vez, assim, muito mais tranquilo. Em relação ao Guilherme, né, ele passou essa primeira semana bem tranquilo. Ele tinha muitos gases. E aí o que eu usava com ele é aquela bolsinha de ervas. Pra quem não conhece, é essa daqui. Aqui dentro tem uma bolsinha assim com ervas que você coloca no micro-ondas por mais ou menos 40 segundos. Ela fica bem quentinha e você coloca na barriguinha do bebê. Isso ajudou bastante eliminar os gases dele daquela primeira semana. Em relação à amamentação, eu não tive problemas, gente. Na gravidez da Helena, na amamentação da Helena eu também não tive problema. Eu nunca tive rachadura ou então mastite, graças a Deus nada disso. Na segunda semana as coisas começaram a ficar um pouquinho diferentes. Durante o dia ele continuava dormindo super bem, só que durante a noite ele começou a acordar a cada 3 horas. Acordava, dava de mamar e ele voltava a dormir, o que era muito bom. Tem alguns bebês que acordam de madrugada e não voltam a dormir na sequência, né? Acabam ficando acordados. De manhã, às vezes, ele ficava um pouquinho mais acordado, ali por volta de meia horinha acordado, 40 minutos acordado, mas depois passava o resto do dia dormindo também. Eu continuava sentindo a mesma fome enlouquecedora e ele continuava mamando bastante. Nessa semana, eu emagreci mais 2 quilos. Então, no total aí, eu tinha emagrecido na segunda semana 8 quilos.
O meu emocional também continuava tranquilo, mas eu comecei a sentir um pouco de medo. Eu comecei a pensar que daqui a pouco eu ia ficar sozinha com as duas crianças, como que isso ia ser, e isso começou a me causar uma ansiedade, um medo do novo, de como ia ser, sabe? O Guilherme continuava com gases e ele começou a tossir bastante, tanto que eu comecei a pensar se ele estava tendo algum tipo de refluxo. Até falei sobre isso lá no Stories com vocês e muita gente falou pra mim sobre o refluxo oculto, que a criança tosse, que o narizinho entope, e era mais ou menos o que estava acontecendo com o Guilherme. Inicialmente eu achei que ele tinha pego algum vírus da irmã, porque a Helena naquela semana estava resfriada, mas logo depois eu comecei a perceber que não era bem um resfriado, e aí vocês me chamaram a atenção para isso, e eu comecei a pesquisar. Ele tinha uma consulta já marcada na pediatra, então eu levei essa questão para ela, ela falou que realmente poderia ser, que a gente deveria continuar observando, porque às vezes poderia ser que estivesse voltando realmente, né, um pouquinho do leite, mas que ele não tivesse um refluxo, que fosse apenas mesmo o organismo dele aprendendo aí a controlar tudo isso. Na terceira semana, o sono ficou realmente diferente. Ele fica mais tempo acordado entre uma sonequinha e outra, e ele acaba tirando uma soneca de 2h30, 3 horas durante o dia, acorda, fica um pouquinho acordado, dorme novamente, mas à noite ele começou a acordar muito. Ele acordava, sei lá, gente, a cada meia hora, a cada 40 minutos ele tava acordando. Assim, não foi a terceira semana toda, mas mais da metade da semana foi assim. A outra metade ele começou a voltar a dormir melhor. A minha fome começou a ficar mais controlada. E eu emagreci mais 2 quilos, chegando em 66 quilos, ou seja, num total eu perdi 10 quilos até a terceira semana. O meu emocional, super tranquilo. Eu senti que nessa terceira semana eu tava esbanjando amor, sabe? Eu acho que coincidiu que foi a semana que os ciúmes da Helena começou a diminuir. Então eu também comecei a ficar mais tranquila, fiquei mais em paz. Então eu acho que eu comecei a sentir mais esse amor pelo Guilherme, pela coisa do irmão, do segundo filho, da família completa. Eu comecei a ter esses sentimentos. E também foi a semana que eu fiquei sozinha pela primeira vez. Eu achei que ia ser bem mais difícil, mas não foi. Acabou que a Helena teve conjuntivite, teve que ficar 2 dias na minha sogra, mas ela ficava durante o dia e à noite ela voltava pra casa. E depois, na outra semana, a minha mãe ficou com a Helena todos os dias pra mim durante o dia, durante a manhã. Então a Helena acordava, tomava café, a gente brincava, deixava ela 1h30, 2 horas mais ou menos da minha mãe. Ela voltava pra casa, almoçava e ia pra escola. Então eu fui conseguindo balancear e não fiquei totalmente sozinha. Uma coisa que eu percebi nitidamente nessa terceira semana é quanto o Guilherme, quando ele saía da rotina, porque ele ainda não tem uma rotina, mas eu digo assim, ó, a gente foi viajar, então essa coisa dele ficar no carro, a gente passou num outlet, como vocês viram no vlog. Quem não viu o vlog, eu vou deixar aqui embaixo, tem o vlog do dia que a gente foi viajar. Então, quando ele saía, sentia um dia mais agitado, no dia seguinte, ele ficava super agitado, mais cansado, parecia, sabe? Na quarta e última semana, o Guilherme continua do mesmo jeito. Durante a noite, agora ele acorda, continua acordando entre 2h30 e 3 horas. Tem vezes que ele estica mais, tem vezes que ele estica menos. Não tem nada muito certinho. Durante o dia também, ele se mantém mais acordado, tira muitas sonecas aí durante o dia de 2h30, 3 horas, acorda, mama, e ele vai seguindo essa sequência. Agora, o que a gente já começou a fazer é começar a ir colocando bem devagarzinho o ritual do sono pra ele. Então, ele já tem o horário do banho dele à noite no Furô, que é às 9 horas da noite, e aí depois disso eu dou uma bela de uma mamada pra ele e coloco ele pra dormir. E assim ele já vai acostumando. E também já iniciei os passeios com ele durante o dia, sempre no mesmo horário de manhã. Por volta de 8h30, 9 horas, mesmo quando eu não posso sair, porque às vezes eu não consigo sair, eu levo ele na varanda pra ele ver a luz do dia, eu fico ali uns 15, 20 minutos com ele, com a luz bem forte, ou sempre que dá, eu dei esse passeio com ele de carrinho junto com a Helena. Essa semana eu já fiquei sozinha completamente com os dois e vou dizer que em alguns momentos eu achei que fosse muito mais difícil e foi tranquilo, e outras coisas que eu não imaginava aconteceram, tipo, por exemplo, a Helena faz cocô e precisa trocar imediatamente a fralda, e quando isso acontece o Guilherme fica chorando, porque ele é um bebê de colinho. O Gui ama um colinho, inclusive, ó, vocês não estão vendo, mas ó, quer ver?
Olha quem tá aqui. Ele tá no colinho. Então assim, oh meu amor, mamãe mexeu em você. Oh, me desculpe. Então, o Guilherme é um bebê de colinho. Então, quando eu tenho que trocar a fralda da Helena, alguma coisa assim, que eu não consigo fazer isso com ele no sling, ou então eu acabo tendo que deixar ele chorar um pouco pra conseguir trocar a fralda dela. E isso me dá uma agonia muito forte. Porque eu não quero que ele fique chorando, mas ao mesmo tempo tem momentos que eu não tenho o que fazer. E às vezes ao contrário também. Às vezes a Helena tá chorando e eu penso, eu preciso deixar o Guilherme pra atender a Helena. Mas quando isso acontecer, ele vai começar a chorar. Então meio que eu já começo a me preparar psicologicamente pra acalentar um enquanto o outro chora. Mas eu acho que isso aos poucos eu vou me entendendo aí com as crianças e a gente vai se adaptando a tudo isso. E também o Gui vai crescendo, vai tornando tudo muito mais fácil, né? Em relação ao meu peso, eu nem engordei, nem emagreci. Eu continuo com 66 quilos e eu acho que a partir de agora, não sei, não me lembro exatamente da Helena, mas eu acho que a partir de agora vem o meu esforço sobre o que eu como que vai definir se eu vou emagrecer ou engordar. Eu acho que o que eu tinha pra emagrecer referente à gestação, à amamentação dos primeiros dias, que realmente suga bastante a gente, eu acho que eu já emagreci. Eu não lembro se eu continuei emagrecendo depois que eu perdi os 10 quilos da Helena, mas que eu me lembre, não. Eu só comecei a emagrecer quando eu realmente me conscientizei que eu precisava dar uma fechadinha na boca. E acho que esse foi o primeiro mês do meu bebê, foi um mês tranquilo, foi um mês gostoso. Eu acho que segundo filho é muito mais fácil, porque a gente já não tem tanta insegurança, não tem tanto medo e as coisas acho que acontecem mais naturalmente. Então, deixa aqui embaixo pra mim como que foi o seu primeiro mês ou quais são os seus medos do primeiro mês se você tá gravidinha. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito para você receber sempre a notificação de que chegou um vídeo novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Um beijo, tchau!